A entrevista ao vivo de hoje é sobre a ampliação do acesso à cirurgia bariátrica e o Dia da Conscientização contra a obesidade mórbida infantil. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Ricardo Rodrigues, que é endocrinologista. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Como a gente viu na reportagem, números alarmantes, crescimento exponencial aí da obesidade, tanto adulto quanto infantil. A gente vê dados ali de que nos últimos 30 anos, mais de 10 vezes o aumento da obesidade na infância. Então, realmente é algo que precisa ser conversado, discutido e trazido para a população, sem muito preconceito, com cuidado, com um jeito correto, mas para chamar a atenção que hoje em dia é considerado uma doença, não só fator de risco para ter outras, mas é considerado uma doença a obesidade. Perfeito, doutor. E quando a gente fala ali dos tipos de obesidade, quais são eles? E também quando a gente fala de indicação para cirurgia bariátrica, como ela acontece e quando é indicado? Bom, tipos a gente costuma separar. Primeiro, assim, a gente tem obesidade primária, onde o sujeito, como o colega comentou, a questão de múltiplos genes, vários fatores de risco para ficar obeso, é a mais prevalente, mais frequente. Existem obesidades secundárias, onde uma única doença, um único gene, essas são mais raras, onde a pessoa desenvolve a obesidade por uma questão de uma secundária a uma outra doença. Tá? Essas são mais raras. A grande maioria, a obesidade primária, e a gente divide ela em graus, em gravidades diferentes. Temos o sobrepeso, a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou a obesidade mórbida, que é essa classificação pela intensidade desse excesso de peso. Tá? E como a gente colocou na reportagem, o grau ali, de acordo com o IMC, que ainda é o mais comum da gente utilizar para quantificar esse grau de obesidade. O IMC é o índice de massa corpórea, que a gente calcula conhecendo o peso e a altura do indivíduo, fazendo uma continha para chegar nesse índice de massa corpórea e classificá-lo de acordo com o grau da obesidade. Com relação à sua segunda pergunta, em relação à indicação da cirurgia bariátrica, ela está bem definida já nos últimos anos. Recentemente, agora, uma semana atrás, a CFM divulgou uma nova correlação, onde a idade mínima, inclusive, foi reduzida para 14 anos, era classicamente 16 anos para cima, mas tem estudos, diversos estudos no mundo mostrando que se esse adolescente de 14, 15 anos já tem uma estrutura corpórea adequada, o benefício que ele pode ter diante de uma obesidade grave, lógico, nessas situações é para obesidade grave, pode ser maior do que os riscos e com isso ele ter melhora até da questão comportamental, de não sofrer depressão, bullying, outras coisas que vão ser intensos nessa idade. Então, é uma indicação que foi ampliada, essa idade mínima, porque chegou-se a essa conclusão que o malefício da obesidade nessa idade seria tão ruim a ponto de é melhor a gente tentar a cirurgia como uma das opções de tratamento. Mas igual colocado na reportagem, a gente tem opções hoje em dia medicamentosa, mudança de hábito de vida, atividade física, é um conjunto, é um tratamento, a gente fala multiprofissional, multicomportamental, várias coisas para serem abordadas ao mesmo tempo, não é só, mesmo quem opta ou a gente indica a cirurgia, também precisa desse aporte de todos esses profissionais, psicólogo, nutricionista, o clínico, o endócrino, tá? Então é um tratamento, é uma opção de tratamento, igual colocado no quadro, a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, em alguns casos, bem específico de acordo com o grau da obesidade, grau 3 está sempre recomendado, grau 2 com comorbidades, hipertensão, diabetes e outras comorbidades várias, e agora, atualmente, na resolução mais recente, grau 1 com diabetes, de difícil controle, também é uma indicação para cirurgia bariátrica. Perfeito, doutor. E quando a gente fala ali da questão do procedimento em si, como que ele funciona, na prática, questão de recuperação também, como que funciona, e a gente viu na reportagem, o dado ali falando desse aumento, justamente da obesidade e também aumento do procedimento. A gente unindo essas duas coisas, eu queria te perguntar o que explica esses dois aumentos, o procedimento ali na prática também, como que funciona, e ainda uma terceira coisa, eu queria te perguntar obstáculos. Realmente a cirurgia deve ser ampliada ou não? Qual que é a sua opinião? Bom, vou começar dessa última. Na questão da ampliação da cirurgia, a gente tem que separar um pouquinho esse termo. Ampliação das indicações, isso foi ampliado,
Mas lembrar que é uma cirurgia de difícil acesso para a população, principalmente no SUS. São poucos os lugares que são capacitados e cadastrados para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, o fato de aumentarmos as indicações não significa que aumentou o acesso diretamente. Pelo contrário, a gente sabe que existe uma fila enorme dessa cirurgia pelo SUS, em todo lugar do Brasil, né, não só aqui em Uberlândia, porque é um número pequeno de profissionais, de centros com capacidade. Lembrar que para pacientes com obesidade grave eu preciso ter maca adequada, estrutura física adequada para ter a recuperação, leito, tudo isso é contemplado quando o governo padroniza um centro para ser referência para cirurgia bariátrica, por exemplo, no SUS. Então tem essa dificuldade técnica que acaba limitando também o acesso, né? A própria acesso ao especialista, né? A gente sabe que no Brasil, né, o SUS tem uma dificuldade de manter especialistas. Então quem vai avaliar esse paciente, se ele tem indicação mesmo de fazer a cirurgia, é difícil o acesso para eles, né? A gente ouve aí constantemente a queixa da população que não consegue a consulta com o especialista. Então essa questão de aumentarmos a indicação, a nova resolução do CFM para a cirurgia bariátrica fez isso acontecer. Realmente tem outras categorias sendo contempladas no sentido de ter indicação de fazer a cirurgia, mas o acesso ainda é bem limitado, tá? Bem difícil, principalmente na questão do SUS. Agora, com relação ao procedimento em si, né, o paciente no nosso programa do Hospital de Clínicas, né, a gente faz uma avaliação, esse paciente passa por consultas com nutricionista, psicólogo, tem toda uma programação, educador físico, o endócrino, o cardiologista, para tentar colocá-lo na melhor situação possível para ir para essa cirurgia com maior segurança. E nesse intervalo de tempo a gente avalia, afasta quem tem contraindicação ao procedimento, quem tem, por exemplo, algum transtorno alimentar que deve ser tratado antes de ir para a cirurgia. Então toda essa avaliação é feita com cuidado, com rigor, para não termos uma indicação inadequada de um procedimento cirúrgico para algum paciente, tentando minimizar o risco. A cirurgia em si, por mais que cada vez ela está ficando, né, mais moderna, mais prática, por vídeo, com menor risco, lembrar que os pacientes que estão indo para a cirurgia são pacientes geralmente que têm hipertensão, problema de coração, outras comorbidades, né, doenças respiratórias. Então eles são pacientes já um pouco mais graves para a cirurgia. Mas mesmo assim, né, com esse cuidado de fazer essa triagem, essa avaliação, tentar melhorar, né, para ele esse resultado e garantir, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma das formas mais eficazes para o tratamento da obesidade grave e com melhor tempo de resposta de a longo prazo ser mantida essa melhora, diferente de outras medicações ou outros tratamentos mais curtos, né? Perfeito, doutor. Muito bem explicado. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, né, aproveitando a data, né, a alusão a essa data, né, de Dia da Conscientização, né, sobre a obesidade infantil, eu queria que o senhor deixasse um recado, especialmente para os pais, para os responsáveis, né, a respeito desse assunto. Qual mensagem você deixa? Sim, acho importantíssimo essa data até para chamar a atenção, para discutirmos isso nas famílias, né? A gente sabe que um dos caminhos para a obesidade infantil, para as crianças, a gente não tem tanta opção de medicamento, né? Então a gente vai ter o quê? Mudanças de hábito e aquela velha coisa, né, de ensinar o que é comer saudável. A gente está vendo nossas crianças comendo muito ultraprocessados, alimentos não saudáveis, abandonando a atividade física, né? Tempo de tela é uma coisa que a gente precisa estar chamando a atenção, né, das famílias para orientar de maneira adequada essa criança, esse jovem, a reduzir o tempo de tela, que tem estudos mostrando que o tempo de tela é diretamente proporcional. Quanto mais tempo na tela, maior grau de obesidade. Então, chamar a atenção para as famílias, para a importância desses cuidados na fase inicial, porque a gente sabe que a obesidade na infância pode acabar resultando no adulto com obesidade grave, né? Então, quanto antes isso ser abordado, orientado, e com medidas mais tranquilas em casa, né? Hábitos saudáveis e alimentação saudável de novo. Com certeza. Então tá dada a dica. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E o